Deus, eleve ao Senhor com as suas palmas neste momento. Pode se assentar, igreja, glorificando o nome daquele que vive, daquele que reina, e Ele vive para todos sempre. Ele vive para todos sempre. Estar aqui hoje é algo que eu tentei fugir durante esses dias, sabe? Sabe quando a gente dá um de Jonas? E eu confesso para os irmãos que é a primeira vez que eu estou pregando, né? Depois da partida do nosso pastor Aguinaldo. E eu vou confessar para os irmãos que não está fácil. Não está fácil porque a gente vive também alguns questionamentos internos. Não é porque nós somos pastores que isso significa que nós já temos todos os nossos dilemas e respostas dentro da gente. Nós estamos passando por um processo também de purificação, assim como todos da casa do Senhor. E durante os últimos dias foram dias muito difíceis e de muito questionamento para o Senhor. Senhor, até assim, o Senhor ressuscitou o seu amigo Lázaro. Não podia ter ressuscitado nós, sabe? Eu confesso que, por que eu estou falando isso? Porque as palavras que Deus Ele coloca dentro dos nossos corações para entregar para a igreja, exige um processo muito dolorido muitas vezes. E esse processo ele precisa ser vivido, porque se a gente não vive o que se prega, a palavra ela é vazia. Nós teremos um evangelho apenas coach, apenas bonito de ser expressado, mas não haverá transformação. E infelizmente a dor é um terreno fértil para que haja uma transformação. E eu realmente falei assim, Senhor, eu quero me afastar um pouquinho dos púlpitos. Olha só o que eu falei para o Senhor. Eu quero ficar um pouquinho quietinho, eu quero entender o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está falando para a tua igreja. Porque o que a gente estava achando que era, parece que não é mais. O que a gente tinha planejado parece que perdeu o sentido, perdeu a cor. Nós sabemos que nós somos uma igreja cristocêntrica e que Cristo é o centro de absolutamente tudo. Mas uma perda de um membro dói em todo o corpo. Então eu tenho percebido que eu falei assim, eu via a escala e eu falava, não estou na escala desse mês. Ufa, obrigada, Senhor. E eu comecei a fugir cada vez mais das escalas. E domingo passado, o pastor Cauê falou assim para o Gabriel, Pastor Gabriel, você prega que não vai dar para eu subir. E naquela hora o Espírito Santo de Deus me falou, você vai levar a mensagem do domingo. E é claro que eu corri mais uma vez. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque ser um embaixador de Cristo necessita de nós um posicionamento, uma resposta para esse chamado. E como nós corremos dele, né, igreja? É impressionante como nós somos aqui um bando de Jonas. Essa semana eu falei pro Gabriel assim que estava faltando subir aqui uma baboreira aqui na minha cabeça assim, para mim, e daqui a pouco Deus ter que ferir ela. E a gente vive essa luta interna diária, Deus falando, vai, eu já te purifiquei, eu já fiz, eu já te lavei, mas mesmo assim, dos afazeres, sabe, de uma mulher, por mais que trabalhe, né, a gente tem outros afazeres, mas aquilo que a gente julga mais simples é onde é levantado o altar mais lindo a Deus. E por incrível que pareça, eu acho que o passar do pano deve fazer um momento assim na minha cabeça que eu aquieto. E eu já confessei para vocês que eu tenho dificuldade com leitura. A minha cabeça é um turbilhão de criatividade, igreja. Então, assim, para conseguir ler um livro, é assim, eu tenho que colocar uma velinha, eu tenho que ligar um arominha, uma musiquinha no fundo, para ver se eu consigo me concentrar. E, de fato, nós estamos lendo a Bíblia, né? E eu estou mais ouvindo do que lendo a Bíblia. Porque ouvir faz em mim assim, um outro processo, eu consigo imaginar o que está acontecendo. E durante o profeta Isaías, que nós estamos lendo na sala de oração, eu estava passando o pano e quando veio, e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi
o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu parei de passar o pano no chão naquela hora. Eu falei, peraí, Deus está falando comigo. E eu falei assim, eita Deus, o que Isaías viu ali nesse momento? Eita coisa linda. Que poder é esse? Que maravilha ver o próprio Deus. Que visão linda. E eu parei e fiquei ouvindo. E quando chegou na parte que Deus pergunta assim, quem há de ir por nós? Opa, aí são os embaixadores. E eu percebi que durante ouvindo aquilo, que a glória de Deus, ela não nos mata, ela nos purifica. Ela não, por mais que ela nos assuste por conta da nossa humanidade, ela nos purifica. E para falar a verdade, naquele momento eu falei, tenho a palavra, mas não tenho o dia de pregar. Mas o que está acontecendo aqui? Na quarta-feira aconteceu uma coisa engraçada aqui. Eu não pude vir, quando eu vi na live era o pastor Gabriel que estava pregando, e eu falei, nossa, ele está pregando a palavra de domingo. O Espírito Santo falou, porque é você que vai entregar a palavra no domingo. Então por isso que eu estou aqui, igreja. Tentei fugir, tentei dizer para o Senhor que eu estava num momento muito complexo da minha vida. Tentei falar para o Senhor que talvez o inimigo, ele tenta fazer a gente voltar da onde Deus nos tirou. Você entende isso? Você entende que a todo momento ele quer te derrubar, te levar daquela vergonha, daquele lugar onde era árido, na onde não tinha esperança? Você entende que ele quer te fazer voltar para lá o tempo todo? Ou sou só eu? Sou só eu, igreja? Não, né? É isso. É porque nesse lugar é onde nós ficamos longe da nossa identidade nele. Mas ei, o nosso Deus nos trouxe aqui para nos lembrar de algo e para um chamado hoje. Ele nos traz aqui hoje para dizer, ei filha e filho, fui eu que te chamei como embaixador. Fui eu que te limpei, fui eu que te lavei. E é por isso que você vai pregar a minha palavra. E Isaías, trazendo um pano de fundo para essa pregação, ele estava vivendo um período ali no reino de Israel dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Cadê as meninas da sala de oração? Glória a Deus. As meninas da sala de oração sabem o que está acontecendo. E eu gostaria de fazer um convite, mulher. Olha quantas mulheres. Faça parte da sala de oração online. Nós estamos lendo a palavra juntas. Nós estamos estudando e entendendo. Estamos virando teóloga, gente. Estamos mais para teólogas, né? Mas Deus é bom, está trabalhando no nosso coração. E nós estamos aprendendo. E eu sempre falo para elas, reino do norte e reino do sul. Eu faço com a mão, para a gente saber em que momento que está acontecendo aquilo. E o profeta Isaías, ele estava profetizando no reino do sul, no reino de Judá, aonde haviam ficado apenas 12 tribos, porque as outras 10 tribos estavam no reino do norte. Então Isaías, ele se levanta naquele período como um profeta para trazer novamente arrependimento para aquele povo. Para dizer assim, vocês são um povo eleito e um povo chamado, mas vocês estão em pecado. Vocês estão em idolatria, vocês estão em prostituição, vocês estão oprimindo os pobres. Vocês estão sacrificando crianças a outros deuses. Ei, lembra lá de Levítico? Lembra quando eu dei as regras para vocês? Não era porque eu queria oprimir vocês, é porque eu queria fazer de vocês um povo santo e diferente do que havia naquela redondeza. Ei, igreja, é sobre isso. Nós estamos aqui, não é sobre um jugo. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu, porque nós não estamos sobre o jugo do Deus desse mundo. Ele nos quer diferente, Ele nos quer comendo diferente, Ele nos quer andando diferente, ouvindo diferente, falando diferente. Ele não quer a gente no meio desse mundo e nos misturando com esse mundo. Nós vimos aqui que a pastora Andréia exemplificou bem, o pastor Gabriel, falando que um embaixador, ele é um representante de um país em outro lugar. E isso que nós somos, nós estamos representando o reino de Deus nessa terra. Nós não nos misturamos mesmo. Ei, mundo, nós não nos misturamos.
Não, eu não tenho que fazer o que meu amigo da faculdade ou da escola está pedindo para eu fazer, para eu me enquadrar. É Ele que se enquadra no reino que eu venho representar nessa terra. É sobre isso que Deus tem nos chamado. É sobre para isso que Ele tem nos enviado. E o povo de Israel estava exatamente nesse lugar. Ele estava num lugar onde eles pediram um rei para o Senhor. Porque esse rei maravilhoso, admirável, que nós acabamos de cantar, não era suficiente para eles, né? Eles queriam um rei parecido com todos os povos que estavam em volta. Então Deus fala, vocês querem um rei? Então toma Saul. Mas ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Saul é bonitão, Saul é forte, corajoso, mas vocês vão viver sobre um jugo de um rei. Vocês vão ter que pagar imposto por esse rei, porque vocês me rejeitaram, Israel. E quando nós estamos ali em 2 Reis, nós podemos ver que os reis, eles fazem o quê? E fez o que era mal aos olhos do Senhor. É só o que a gente vê e escuta. E fez o que era mal. O que começa bem, parece que vai, você está lendo a história, termina mal. Porque essa nação foi chamada para ter um rei que não é desse reino. Assim como nós somos. O homem, ele pode até escolher os representantes dessa terra. Mas quem escolhe o representante do reino nessa terra é o nosso próprio Deus. E você tem entendido esse chamado durante essa série, igreja? Você tem entendido que Ele tem te chamado para representar, para ter o favor de Deus. Eu falei para o Gabriel essa semana assim, ó. Gabriel, como é gostoso ter o favor de Deus. Me orgulho de ter o favor de Deus. Não é um orgulho de presunção de vaidade. É um orgulho onde eu sou grata por aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Essa semana eu falei assim, Senhor, eu tenho o seu favor, Pai. Eu sou sua representante nessa terra. E eu disse algo que, Senhor, eu não sei muito bem o que vai acontecer, mas o Senhor vai precisar validar ali, Pai. Olha só. Eu estava fazendo, e agora eu vou exemplificar como é ter o favor de Deus quando nós estamos na posição e fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque não adianta a gente achar que nós podemos andar de qualquer jeito, vir na igreja de quarta, de domingo e na célula, vir ajudar a lavar a igreja ou ajudar no ministério e achar que você está fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque isso não passa de religiosidade se não há uma intimidade no secreto com o Senhor. Se não há um encontro da sua glória para que haja uma transformação, é apenas religiosidade. Pare de fazer. Pare. Se você perceber que você é um ativista, se você só está fazendo porque o pastor vai achar, não, eu preciso ir, porque senão o pastor vai falar, não, você não está... Pare de fazer. É uma pastora que está dizendo nessa hora, porque mais vale você na intimidade do Senhor sendo transformado e renovado, do que virar um ativista religioso em que a palavra não entra no seu coração e não há transformação e não há salvação. Igreja, eu disse algo, para uma cliente, eu falei assim essa semana. Eu falei, olha, a sua estratégia deve ser de tal forma, de tal forma, de tal forma. Eu trabalho com estratégia de marketing digital. E ela questionou alguma coisa e eu falei assim, a sua estratégia desde o início era dessa forma. Então eu vou fazer um trabalho aqui para você. Olha isso, igreja. Eu vou fazer um trabalho para você dentro da estratégia do que nós tínhamos planejado. E você vai ver que isso daqui vai dar muito bom. Gente, eu fechei a mensagem e falei, Senhor, eu falei que ia dar bom. Então precisa dar bom. Senhor, eu tenho o seu favor, Pai. Eu estou aqui nessa terra te representando. Senhor, eu trabalho com um nicho específico de mulheres que trabalham com propósito na rede social. Eu não estou aqui fazendo um trabalho para ganhar seguidores. São pessoas que estão se posicionando pelo seu reino dentro do marketing digital. Então, ei Deus, se o Senhor me escolheu para ser uma estrategista, eu tenho o seu favor. Pois no outro dia de manhã, eu abri o post. E foi o post que essa cliente mais teve visualizações e compartilhamento.
para a glória de Deus. Eu estou querendo dizer para você, eu não estou falando sobre conseguir ganhar o que você está falando. Eu estou falando para você sobre um favor de um reino. Eu estou falando para você sobre um rei que já nos concedeu isso. Só que nós não nos beneficiamos disso, porque nós não tivemos um encontro real com essa glória. Essa época de Isaías era uma época de decadência, onde esse profeta foi um profeta considerado um profeta messiânico. O que significa messiânico? Significa que ele, 700 anos antes, estava profetizando já sobre quem? Sobre o nosso amado Senhor Jesus. Ele estava ali dizendo: ei, tá decadente, isso daqui tá horrível o que está acontecendo aqui, mas ei, vai vir um. E quando ele vier, ele vai limpar, ele vai revigorar, ele vai trazer de novo a nossa reconciliação com o Pai que foi quebrado através do pecado no jardim do Éden. É sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre uma reconciliação. E a forma com que Deus está utilizando aqui é falando assim: Isaías alerta, porque eles precisam se arrepender, pois Deus permitirá a invasão de inimigos lá. Eu vou deixar eles serem arrasados, porque o coração é duro, eles não querem saber. Eu falo, eles continuam religiosos. Eu falo e continua tomando decisões que o seu próprio coração quer. Eu falo, eles não entenderam ainda. Então eu vou permitir, Isaías, que eles sejam arrasados. E lá no capítulo 5 de Isaías, ele conta uma parábola. Ele fala assim, ó: povo de Israel, existia uma vinha onde o Senhor plantou uvas. Ele esperava colher uvas suculentas, grandes. Só que essa vinha só deu uvas mirradas. Só deu uvas sem caldo. Não tem gosto. E sabe o que ele está falando para você, Israel? Que ele vai tirar a cerca que ele colocou em volta de você. E ele vai permitir que bois passeiem por cima e te mate. Ele vai permitir que ervas daninhas passem por cima de vocês. E isso, às vezes, quando nós vemos esse Deus, a gente acha que, poxa vida, mas que Deus é esse, né, do Velho Testamento? Mas é o Deus que alertou. É o Deus que fala o tempo todo com a gente: sai desse pecado. Sai desse pecado. Sai daqui, ó. Sai, porque eu tô vendo. Sou eu que tô vendo. E eu tô próximo de tirar a cerca de volta de você. Tem promessa. Já falei o que eu vou fazer, se colocar na posição, mas não se posiciona, não se santifica, ainda adora outros deuses enrustido dentro. E aí queremos sair por aí dizendo que nós somos embaixadores do reino. Só que aí vem um grande chamado profético, e é onde nós vamos ler juntos aqui em Isaías 6. Coloca aí, por favor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e exaltado trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós acabamos de cantar aqui. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você sabe por que está 3 vezes santo ali? Porque no vocabulário hebraico nós não temos o santíssimo, como nós temos no português. Então, quando o hebraico ele fala que alguma coisa é 3 vezes, está querendo, isso é muito mais do que a nossa capacidade pode revelar. Então é por isso que os anjos estavam lá: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça.
Então gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, aleluia. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Observe o nós, quem estava ali? Nós podemos dizer que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Deus perguntando: quem há de ir por nós aqui, Isaías? Eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Glória a Deus. Ele disse: vai e diga a este povo, escutem com atenção, mas nunca entendam. Observem bem, mas jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Cansei. Vai lá pregar, mas pode mostrar porque eles não vão ver mais. Pode falar porque eles não vão ouvir mais. É sobre isso, eu já me cansei. Eu já me cansei, mas existe uma esperança nos próximos capítulos. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Não é o que a gente pergunta quando a gente prega na nossa família o tempo todo e parece que não tem conversão? Parece que não tem nada, parece que as pessoas não entendem. E a gente pergunta: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes. Até que as casas fiquem abandonadas e os campos sejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Mas como o terebinto e o carvalho deixam o tronco, olha a esperança, quando são derrubados, assim, aqui é uma esperança, olha só, messiânica. Assim, a santa semente será o seu tronco. Há esperança, igreja. Há esperança para todas as situações. Mesmo que seja a situação mais árida, mesmo que seja um povo duro de coração desse jeito, mesmo que não dê, já era. O médico falou assim, ó, humanamente não existe, ainda há uma semente, diz o Senhor, aleluia. A visão da glória. O rei, quando ele começa ali, o rei Uzias morreu ali, representa uma instabilidade muito complicada economicamente. Isaías vê o verdadeiro rei no trono, e Deus, ele está sentado glorioso e santo. Os serafins estão sobre ele, e os serafins dizem: santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus não limita só o céu, ela desce também na terra. E Isaías pode ver que toda a terra é tomada pela glória dele. E os serafins, ele vem com 2 asas e ele tampam o seu rosto. Isso quer dizer que eles têm reverência diante de Deus. Observe como nós nos comportamos diante desse Deus maravilhoso. Olha como nós nos comportamos diante desse rei que nós representamos nessa terra. Nós entramos com reverência. Eles tampavam os seus pés em sinônimo de humildade, e 2 asas estavam batendo, dizendo: estamos em serviço, nós estamos em estado completo de adoração. A adoração, ela exige uma resposta a essa presença. A adoração, ela exige uma resposta a essa santidade. E nesse momento os serafins, eles ensinam ali para Davi: ei Davi, Isaías, desculpa. É assim que nós entramos diante da presença de Deus.
com reverência, com humildade e com serviço. Não adianta ter humildade e reverência e ficar aqui parado. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vou ficar aqui no meu cantinho, que nem a Daniela estava querendo ficar. Não, filha, cadê o serviço? Cadê a resposta a essa presença? Cadê, onde é que está o quebrantamento? Isaías reconhece o seu pecado e do povo. Quando a gente se encontra com a glória de Deus, automaticamente nós vamos enxergar os nossos pecados. Isso é inevitável. Inclusive eu gostaria de compartilhar algo com vocês também. Esses dias, eu comecei a me sentir muito ruim. Eu estava assim o tempo todo e eu pensava, nossa, como eu sou ruim. E isso me começou a me incomodar. Falei, meu Deus, eu estou me sentindo muito ruim. Até que o Espírito Santo me disse, mas você é assim. Você é caída em delito e em pecado. É a minha glória que te resgata. É o meu filho que te resgata. Então, quanto mais perto da glória, mais nós vamos nos sentir assim. Porque aí nós vivemos em dependência dele. Porque imagina se a gente começa a achar que nós somos os bonzão. Sabe quando o Spurgeon disse uma frase que eu falo muito lá em casa? Que é assim, olha só. O que você vê de bom em mim é Deus. E o que você vê de ruim sou eu mesmo. É sobre isso. É sobre a gente entender o que a gente é de fato. E Isaías, ele reconhece isso. Ele reconhece tanto o pecado pessoal, quanto o pecado coletivo. Ele diz, os meus lábios são impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios também. Povinho da boca suja, irmãos. Povinho que fala o que quer, que não pensa. Que não pensa que a sua palavra tem um poder, tem autoridade. Fala de qualquer jeito com o filho, fala de qualquer jeito com a esposa fala de qualquer jeito com o marido, fica declarando palavras de maldição dentro do lar. É isso aqui ó, que Isaías está falando. E por que a primeira coisa do pecado que ele vê é a boca dele? Porque seria o instrumento que Deus iria utilizar para que ele fosse representar. O serafim toca os lábios de Isaías com brasa do altar, igreja. Ele pega com uma tenaz é uma espécie de, sabe aquilo que a gente pega o churrasco? Ele pega aquilo do altar e leva até a boca de Isaías. E Isaías agora ele é purificado e o resultado é uma culpa removida e o pecado perdoado. É isso que nós somos. Nós somos perdoados. Nós somos perdoados, igreja. Você lembra da sua conversão? Você lembra do seu encontro quando ele te tocou? Quando ele te purificou? Quando ele te lavou? E automaticamente a santificação, ela vem antes do envio. Nós estamos falando sobre ser enviados. E Deus está nos levando a falar sobre santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque como que nós vamos representar sem santificação? O envio é uma coisa linda, porque nesse momento Deus pergunta assim para Isaías assim, quem enviarei? Ei, a gente está falando de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Os atributos de Deus são infinitos. É infinitamente vasto. E por que ele se diminui para perguntar para um ser humano com os lábios impuros, agora purificado, dizendo assim, ei, quem há de ir por nós aqui? Sabe por quê? Ele é um Deus relacional. Ele quer ouvir da nossa boca a gente se voluntariando para esse chamado. Ele não quer dizer assim, ó, você está vendo aqui a minha glória? Eu posso fazer o que eu quiser, você está vendo? Não. Eu te purifico, eu te lavo. E eu digo assim para você, e aí? Fala para mim, quem há de ir por nós? E aí o chamado nasce da experiência com a glória e da transformação interior. Porque quem há de ir por nós? Você encontra com a glória, você vê a glória de Deus. Você é transformado, automaticamente começa uma transformação aqui dentro. Não tem como, igreja. Não tem como a gente ter um encontro com Deus e não ser transformado. Não tem como a gente ter um encontro com Deus e viver da mesma forma.
ter os mesmos hábitos. Deus tem me incomodado sobre a minha alimentação. Esses dias Deus tem falado assim: isso vai te trazer vida ou vai te trazer morte? E eu tenho falado: Senhor, me ajuda, me purifica. Me purifica na minha mentalidade, Senhor, porque eu preciso de renovação de mente. Quando nós vivemos com o Senhor, nós estamos desse jeito, irmãos. Nós estamos em santificação, em alinhamento com o céu. Nós estamos em uma missão difícil, mas ela é completamente necessária. Isaías pergunta: até quando, Senhor? Eu tive encontro com o Senhor me purificou. Só que o Senhor descreveu para mim aí. O Senhor descreveu como eles estão. Ei, Deus, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, Pai. E agora, o que eu faço? Ele pergunta para Deus. Sabe o que Deus responde para ele? Continue mesmo sem respostas. É isso que nós fazemos, igreja. Nós continuamos mesmo sem respostas. Nós continuamos na posição, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Mesmo que te falte o ar. Mesmo que você não sabe como você vai fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Você olha para você e nesse momento você só pede a misericórdia de Deus. Mas Ele diz: continue sem respostas. Porque sou eu que te sustento, sou eu que te curo, sou eu que te lavo, sou eu que te redimo do pecado. Mesmo quando você está olhando para você mesmo e falando assim: Senhor, eu não vou conseguir, Deus. Senhor, eu não vou conseguir, Senhor. Mas Ele te diz nessa noite: ei, filho, eu te purifico, eu te lavo. Ele está dizendo para a gente assim: olha, o Deus desse século, como está lá em 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento desse povo, assim como cegou lá no tempo de Isaías também. Eles estão cegos, mas aí continua pregando a minha palavra, continua confiando em mim, continue me representando nessa terra. O nosso papel é proclamar a reconciliação, como que está ali em 2 Coríntios 5:20, que é continuar pregando a reconciliação. É o nosso papel, mesmo que a gente não esteja vendo os resultados que humanamente nós gostaríamos de estar vendo. Eu quero dizer para você, igreja, que muitas vezes é muito difícil o chamado do Senhor. Porque Ele exige de nós um lugar onde se encontram os nossos maiores medos. Qual que é o seu maior medo? Pensa nele agora. Qual que é o seu maior medo agora? É exatamente aí que Deus vai trabalhar para que você consiga fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque se Ele trabalhar no nosso pior medo, quando nós estivermos lá fora, a gente não teme nada. A gente não teme a adversidade. Nós nos preparamos para dizer para o Senhor, para dizer para as pessoas quem Ele é, quem nós somos nele, o que Ele fez nas nossas vidas. Igreja, a nossa vida é feita de altos e baixos, sim. Tem dias que nós vamos estar aqui, ó, rompendo em fé de glória em glória. Tem dias que a gente vai estar aqui embaixo falando: Senhor, se não for a Tua misericórdia, hoje eu morro, Deus. Hoje eu morro, Pai. Se não é Tua misericórdia, Senhor, eu não chego até o final. Mas Deus, ó, eu sei que a Sua onisciência... eu estou aqui, mas o Senhor já está me vendo lá no final. E o Seu poder já se aperfeiçoou na minha fraqueza, Pai. E eu vou continuar caminhando, Senhor, porque eu sei que lá o Seu poder já se aperfeiçoou. Porque, Senhor, olha bem para mim. Olha bem para mim, Deus. Sabe aquele momento de oração que você entra? Eu tenho um momento que é dentro do closet lá do quarto lá que a gente construiu. Esses dias eu entrei, eu coloquei um cobertor em cima da minha cabeça, porque eu queria me esconder de uma forma. Eu falei: Deus, olha bem para mim aqui. Como Amós disse, Amós 2. Senhor,
Ele disse assim: pare de rasgar as suas vestes, povo de Israel. Rasgue os seus corações. Eu falei: ei, Deus, eu estou rasgando meu coração aqui agora. Senhor, é muita coisa para mim. Deus, deixa eu te explicar uma coisa. A ansiedade está querendo voltar, Senhor. A síndrome do pânico está batendo de novo na minha porta. Mas o Senhor me libertou um dia dos remédios. E o que é que está acontecendo aqui nesse momento, Senhor? É sobre isso, igreja. É sobre se colocar diante de Deus e falar assim: Deus, eu vou continuar mesmo sem fôlego, Deus. Eu vou continuar mesmo que o meu corpo esteja se degradando, como disse o apóstolo Paulo. Mas eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Onde é, Senhor? Onde é que o Senhor precisa que vá? É nos hospitais? É nos presídios? Senhor, aonde que é que eu preciso levar, Pai? Ser uma representante sua, Paizinho. Onde que é, Deus? Mas ei, Deus, o Senhor continua vendo o que tem aqui dentro. O Senhor está vendo de verdade o que tem aqui dentro. Então, ei, Senhor, eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar em Ti. Confie nele, igreja. Minha irmã, confia nele. Meu irmão, confia no Deus da nossa salvação. Confia no Deus que nos salvou, nos limpou do pecado. Isaías, ele tem essa visão e ele é enviado para o povo de Israel. Ele é enviado para dizer coisas muito difíceis, num momento difícil. Sabe quando Isaías diz assim, ei, Senhor, eu não vou aguentar a Tua glória não, eu vou morrer, Deus. Porque eu sou pecado, o Senhor é santo. Mas ei, a glória do Senhor nos santifica mais ainda. Não tenha medo de se aproximar dele, não. Não tenha medo de ir mais águas mais profundas, como de Ezequiel. Vai, se lança. Se lança na presença dele. O medo vai tentar te parar. Pode ser o quê? A depressão? É o quê que está tentando te parar? É o medo do diagnóstico que está tentando te parar? Mas o Senhor Jesus está nos resgatando aqui nessa noite. Ele está dizendo assim, embaixadores do reino, se levante nesse momento. Ele está dizendo assim: ei, embaixadores, eu escolhi vocês. Fui eu que te chamei, fui eu que te santifiquei. E eu estou dizendo quem vai ir por nós. E quem é capaz de dizer: eis aqui. Igreja Sementeira de Pilar do Sul, você é capaz de dizer: eis-me aqui, Senhor. Você é capaz de dizer assim: Senhor, envia-nos, Pai. Envia-nos para fazer a Tua obra, para fazer aquilo. Nos santifique nessa noite, Pai. Enquanto eu estava vindo para cá, Deus me disse algo dentro do carro. Eu acredito que vai fazer sentido para alguns aqui. Não fez para mim, igreja, mas eu apenas estou como um instrumento nas mãos do Senhor. Ele me diz assim: filha, ore sobre destinos. A princípio eu não entendi. Destino, Senhor, é sobre futuro. Não, embaixadores são enviados, gente. Embaixadores não pode continuar sendo vários embaixadores juntos. Nós só vamos ter mais um. Os embaixadores precisam ser enviados para terras distantes, para lugares onde precisa pregar o nome do Senhor. E eu gostaria de orar por você, que você tem questionado o seu destino em Deus. Eu não sei, igreja. Eu não sei. Levante a sua mão, eu não sei quem é, mas eu estou apenas fazendo o que o Senhor pediu para fazer. Levante a sua mão se você tem questionado o seu destino em Deus. Você tem falado: o que é para eu fazer, Senhor? De que forma? Eu não estou encontrando meio, eu não estou encontrando um direcionamento, mas hoje Deus te deu direcionamento aqui nessa noite. Eu estou te purificando, eu estou te chamando. Fica apenas na posição e fale o que eu pedi para você falar, diz o Senhor. Enquanto o ministério de louvor aqui vai estar louvando neste momento,
Se derrame diante do Senhor. Se derrame. Verdadeiramente, feche o seu olho, igreja. Se concentre, se ligue no trono da graça. Deus está pedindo isso daqui pra gente aqui hoje. Se ligue no trono da graça. Você não está aqui hoje apenas porque Ele falou para você vir. Ele está aqui hoje porque Ele quer te dar um destino, diz o Senhor. Filho tem destino, Ele te dá uma capa, Ele te dá autoridade, Ele te diz, vai, diz o Senhor. Enquanto o louvor estiver louvando aqui agora, fale para Ele assim: ei Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei por que o Senhor me trouxe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Deus nos trouxe para a cidade de Pilar do Sul, eu não imaginava o que Ele ia fazer. Deus nos colocou dentro de um avião e nos trouxe para cá. Ei, igreja, eu não sabia o que ia acontecer. Eu não fazia ideia. Mas eu me coloquei diante da posição do Senhor e disse: eu desisto de fazer as coisas do meu jeito. Chega, chega. Chega de fazer as coisas do seu jeito. Chega de religiosidade, diz o Senhor. Chega. Louvam com os lábios, mas por dentro estão como um sepulcro caiado, diz o Senhor. Mude a forma. Deixa Ele mover. Deixa Ele te mover. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te purificar, diz o Senhor. Deixa Ele fazer nessa noite, aleluia.